Olá, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem. Eu sou Patrick de Milhões e estamos dando início a mais um Version of Million. E hoje temos uma edição especial do Version of Million. Sim, gente, não teremos uma convidada daquele outro lado hoje. Será apenas Patrick de Milhões falando com vocês que estão aqui, que me acompanham, que já acompanham o nosso canal e que têm visto aí, né, todas as semanas entrevistas incríveis com mulheres tão incríveis. Mas hoje eu quero vir aqui contar para vocês e compartilhar com vocês também a minha história, né? Depois já de ter compartilhado aí histórias de diversas mulheres, hoje é o dia de Patrick de Milhões compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. E eu sempre gosto de falar muito que a minha história é marcada por foco, determinação e fé. Então, gente, pra quem não sabe, e eu não vou revelar, tá? O meu nome ali de batismo, só vai saber meu nome de batismo quem fizer um pix pra mim. Mas eu sou o Patrick de Milhões, tem mais ou menos 3 anos que Patrick de Milhões nasceu. Eu sou natural lá do estado do Amapá, eu já comentei isso algumas vezes aqui. Então, eu nasci em uma pequena cidade lá, assim, gente. Eu sou de origem muito humilde, sabe? Os meus pais, eu fui criado pelos meus avós, né? Minha mãe me teve muito jovem ainda. Acontece muito, né, disso, né? Acho que em todo o Brasil ali, de muitas jovens acabarem engravidando e dando, né, à luz mais cedo. E eu fui uma dessas pessoas que a minha mãe ali acabou engravidando. E por falta ali de condições, tudo, e por ser ainda muito jovem, né? Eu fiquei pra morar com os meus pais, que são os meus avós, no caso, são os pais da minha mãe. Mas, gente, isso daí foi, assim, um fator, acredito, muito decisivo na minha vida, né? Porque eu vim, a minha estrutura, apesar de ter sido, assim, muito humilde, a minha base muito humilde, né? Os meus pais, que é carpinteiro, e a minha mãe costureira, dona de casa. Mas eu acredito que tudo que estava dentro da possibilidade deles, que estava ao alcance deles, eles acabaram fazendo por mim. Eles não criaram não somente eu, também criaram outros primos meus também. Então eu fui criado ali com os meus primos e com os meus tios. Gente, fui lá, criança ainda, tive uma infância muito difícil, né? A gente passou, assim, por altos e baixos. O que o meu pai com a minha mãe podiam fazer, eles faziam ao sim, que estava ao alcance deles. Mas a gente sabe que a gente vive num Brasil muito desigual, principalmente na região norte e nordeste. A gente sabe, né, que a realidade ali, ela é um pouco mais escassa. Então eu fui uma das vítimas, né, da escassez e tudo. Mas nunca me conformei com a minha realidade, sabe, gente? Eu sempre tive dentro de mim aquele desejo de vencer, de ser melhor, de mudar realmente, de não aceitar a minha realidade. E ainda muito pequena ali, eu sempre fazia meus corres, sabe? Gostava de ir com a minha vizinha pra lanchonete que ela tinha. Mas eu também acreditava muito na questão do ensino, sabe? Da educação. Eu estudei a minha vida toda em escola pública. Ali desde a alfabetização até o ensino médio, que foi quando eu concluí ali, quando eu tinha mais ou menos 17 anos. Então, eu realmente estudei em escola pública a minha vida toda. E eu sentia esse desejo, sabe, de vencer na vida, assim, por meio dos estudos, né? Porque às vezes a gente sabe que a única oportunidade que a gente que vem da pobreza, que às vezes a gente tem, é justamente a questão de vencer ali por meio do ensino, da educação. Então eu tinha aquele desejo de, saindo daqui do ensino médio, eu quero fazer uma faculdade, quero me formar. Eu tinha muito desejo de ser servidor público, porque eu fui menor aprendiz na minha cidade, na época, no fórum da minha cidade. Então eu via aqueles homens, aquelas mulheres sentados ali em frente ao computador. E aí eu pensava, nossa, eles ganham 5.000, ganham 6.000 reais pra ficar sentado aqui na frente do computador. E eu sei que eles trabalham um monte, mas na minha cabeça funcionava daquela maneira, né? Então eu pensei, quero ser servidor público. Então acabou que eu concluí ali o meu período, né? Quando eu concluí, então, o ensino médio, acabou meu estágio. Foi ali que eu já aprendi também um pouco a administrar meu dinheiro, né? Porque como a minha mãe, tipo, o que ela podia me dar realmente era alimentação e um teto e ali me dar um material escolar. Mas eu tinha vontade de usar um perfume melhor, de usar uma roupa melhor, de ter um celular na época. Então, isso eram coisas que os meus pais não tinham condições de me dar. Então, quando eu fui ali trabalhar, fui fazer as minhas coisas, fui ser menor aprendiz. Na época, eu ganhava um salário de 250 reais. Até há mais de 10 anos atrás, 250 reais dava pra fazer bastante coisa. Eu me sentia o rico
com R$ 250. Mas aí eu fiz muitas coisas realmente. Então, eu já fui criando esse desejo, essa responsabilidade, essa coisa de querer ser melhor, de querer ter alguma coisa. E aí, quando encerrou ali o meu estágio, eu já estava acostumado a ganhar meu dinheiro e tudo. E eu lembro que a minha tia tinha uma fritadeira de batata, gente. É aquelas que coloca ali no gás, coloca óleo e bota pra fritar as coisas, né? Então eu peguei, pedi pro meu vizinho no canto de casa, assim, na esquina, pra botar aquela fritadeira e vender batata frita no canto de casa. Eu, com 17 anos, fui vender batata frita no canto de casa, porque eu já estava acostumado a ganhar, né, o meu dinheiro ali, o meu sustento. Então, realmente, todos os dias, no final do dia, a minha mãe e meu primo, né, me ajudavam a carregar pro canto de casa uma mesa, meu botijão de gás, a minha fritadeira, e eu começava a fritar ali as minhas batatinhas. E daí eu fritava batata para ganhar meu dinheiro, e aí as coisas foram fluindo, foram acontecendo. Fui trabalhar também em uma loja de calçado. Gente, acreditem se vocês quiserem. Não nasci muito para ser vendedor nesse sentido. Fui lá na loja, tudo. Me contrataram para 30 dias de experiência. Eu consegui ficar só 11. Porque, gente, não tenho esse dom da venda aí, de pegar e sair correndo em cima do cliente e vender sapato. Eu admiro muito os vendedores que têm essa garra, que vão, que fazem comissão, que ganham. Mas, ó, não nasci pra isso, de verdade. Foi a minha única experiência registrada. Tanto que eu não tenho nem carteira de trabalho, porque eu não nasci pra ser CLT. Me desculpem quem gosta, mas, gente, realmente eu nasci pra ser empreendedor. Trabalhei em um restaurante também, né, gente? Antes de chegar onde eu cheguei, eu trabalhei bastante, tá? Antes de ser cabeleireiro, de ter a profissão que eu tenho hoje, né? Então fui para ir pro restaurante. Meu Deus do céu, lavava a panela, lavava a panela, lavava a panela e prato. Vocês não estão entendendo o quanto eu lavei. Muito prato, muita louça na vida, assim. Era um restaurante que recebia funcionários, sabe, de empresa, assim. Então ia muitos funcionários, assim, na hora do almoço, na hora da janta. Eu chegava ali, tipo, 6 da manhã, saía meia-noite e lavando panela, lavando prato, lavando panela, lavando prato. Não aguentava mais. Criei trauma de lavar louça. Não gosto nem de lavar louça mais hoje. Mas lavei um monte de panela. Depois disso, deixa eu ver o que aconteceu. Tá. Nessa época eu ainda tinha 17 para 18 anos ainda. Quando eu completei 19 anos, foi quando eu saí de casa pela primeira vez, né? Larguei a casa dos meus pais. Fiz o meu primeiro casamento, né? Saí de casa ali, fui morar com meu ex-namorado quando eu tinha 19 anos. E ele já fazia cabelo. Inclusive, eu sou muito grato a ele, né? Por ter me dado essa profissão, por ter me ensinado isso, por ter me incentivado. E aí eu fui ali trabalhar em um salão. Primeiro salão que eu trabalhei, eu não fazia cabelo ainda. Eu limpava o salão e ficava ali no caixa, né? Eu cobrava as clientes e marcava cliente. Só que daí, quando todos os outros profissionais estavam ocupados, era a hora que eu ia lá lavar um cabelo, secar um cabelo, também auxiliar os outros profissionais. E daí ia, lavava cabelo, secava cabelo. E eu fui criando gosto pela coisa. O meu ex trabalhava lá nesse salão também. Então a gente ficou mais ou menos nesse salão alguns meses, mais ou menos uns 6 meses. A gente conseguiu fazer algumas clientes lá. Ele conseguiu, né, fazer algumas clientes lá. E foi que a gente decidiu montar o nosso primeiro salão. Então a gente teve um salão lá na minha cidade ainda. Onde a gente criou ali, né? Você ainda me lembra ainda, eu acho que era… Ai, nossa, Espaço Ré, alguma coisa assim. O nome do salão. E daí a gente trabalhava junto, né? Mais ele do que trabalhava do que eu. Eu sempre naquela coisa de conversar com a cliente, o meu negócio sempre foi interagir com o público. Então eu sempre gostava muito de conversar com a cliente, recepcionar as clientes, tá ali conversando, dar aquela atenção, sabe? Que aí a cliente se sente mais acolhida e fica mais à vontade no espaço. Então eu basicamente fazia aquilo. Mas daí eu comecei a fazer as minhas clientes na cidade do lado, que foi onde eu nasci, né? Então tinha ali as vizinhas da minha mãe, as pessoas que cresceram comigo. Então eu comecei a praticar nelas cabelo, né? Então meio que as minhas primeiras clientes também foram ali as minhas cobaias. Foi nelas que eu fui aprendendo a fazer cabelo. Mas eu fazia cabelo mesmo mais por hobby, ainda não era aquela coisa da minha fonte de sustento, porque como eu morava ali com meu ex, então ele trabalhava e bancava as despesas de casa. A gente ficou mais ou menos uns 2 anos e alguma coisa. Acabou que a gente acabou se separando, né? A gente se separou na época e a minha irmã já morava comigo. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã, a Polly. E ela mora comigo desde os 16 anos. Hoje ela tem 28 anos, então a gente já tem uma longa jornada juntos. Então ficou só nós dois. E foi a hora de quê? De eu começar a trabalhar de verdade pra conseguir pagar aluguel, conseguir levar comida pra dentro de casa.
Então, eu tive que me dedicar ali a trabalhar de verdade. Aí foi quando eu realmente me tornei cabeleireiro. Que aí eu falei, agora, essa é a minha fonte de sustento, essa é a minha profissão, eu tenho que levar mais a sério isso, né? E aí fui trabalhando. Trabalhei um monte, aí fui fazendo as minhas clientes, e aí as coisas foram fluindo. E eu sou muito grato, né? Tipo, a esse meu ex e a profissão que ele acabou me dando, né? Porque eu acabei herdando isso dele. Então, os ex não são só coisas ruins, tá, gente? A gente extrai também muito aprendizado, muita coisa boa deles. E aí comecei ali me dedicar a fazer cabelo. Na época, a minha irmã, né, acabou engravidando. E eu tenho uma sobrinha maravilhosa que tem 8 anos. Sabe por que eu falo delas duas, assim? Porque elas têm uma extrema importância, assim, na minha vida. Que eu falo que foi com a minha irmã e com a minha sobrinha que eu aprendi, digamos, a ter responsabilidade de verdade. Porque eu entendia que eu não estava no mundo sozinho. Que existiam ali duas pessoas que precisavam, né, da minha ajuda, do meu apoio, do meu suporte. Então, eu acabei criando muita responsabilidade, assim, por conta delas duas. Aí a gente foi, continuei ali trabalhando tudo. A gente, quando a minha irmã engravidou, né? Ela tinha ali 18, eu tinha 19, 20. Então a gente era inexperiente. Como que a gente ia cuidar de uma criança, né? Então a gente voltou pra nossa cidade, que era bem ali do lado, que era a cidade de Santana. E a gente voltou, morou junto ali, tudinho, eu e ela. E a gente. Quando eu cheguei lá em Santana, a minha vizinha tinha uma sala, ela tinha um salão que ela não utilizava mais. E daí ela me ofereceu o salão, né? Disse que deixaria ali o material dela pra mim trabalhar. E foi quando eu tive mais uma vez um salão lá na cidade de Santana. Um salãozinho bem pequeno, gente, sabe? Não tinha nem ar-condicionado, não tinha nada assim, zero conforto. Mas mesmo assim, as minhas clientes iam. Só que daí, esse meu salão era meio que no meio, assim, numa região boa, mas que não tinha nada perto. Então, eu tinha clientes que vinham um pouco de longe, na hora do almoço, elas precisavam comer alguma coisa e não tinha. E do lado, tinha um espaço ali, uma sala vazia também. Foi quando a gente, então, decidiu pegar essa sala, pegar o fogão de casa, pegar o gás de casa e levar pra ali. E a gente começou a fazer comida, servir marmitex. Então, eu tinha o salão do lado e tinha ali a marmitex do lado, né? Eu servia comida ali do lado. Na época, quem cozinhava pra mim ali era a minha mãe. E a minha irmã já tava com um barrigão também, mas a gente se matava de trabalhar lá, ela me auxiliando, né? Então, quando eu não tava lá do lado fazendo o cabelo, eu tava lá do lado ajudando a minha mãe. Cortar ali tempero, fechar marmita. E aí chegou um tempo assim, tipo, nossa, a gente vendeu uma marmitex e eu fiquei muito feliz com a primeira marmita que a gente vendeu. E a gente começou a vender 5, depois vender 10. E aí o nosso número de marmitas, assim, foi aumentando. E aí tinha gente que pedia pra gente entregar. E eu não tinha entregador e eu não tinha uma bicicleta pra andar, gente. Acreditem se vocês quiserem. No norte, é um sol escaldante, assim, que vocês não fazem ideia de como é lá. O sol é mega quente, muito calor mesmo. E aí, meio-dia, o pessoal pedindo marmita pra mim. Daí, como eu não tinha entregador, eu tinha que fazer essas entregas dessas marmitas, né? Então eu ia, andava ali, entregando marmita no sol quente. Na época, gente, eu fiquei da cor dessa mesa aqui, vocês não estão entendendo. Eu me queimei um monte mesmo e fiquei dessa finura, de tão magro, de tanto que eu andava, porque eu pensei, às vezes a gente nem comia, porque a gente preferia vender a nossa marmitex pra. A nossa marmita, né? Preferia vender a marmita ali pra ganhar dinheiro. Então, às vezes, a gente até ficava sem comer pra vender a nossa comida. Então, realmente, foi um período assim de muito aprendizado pra mim, onde realmente eu vi ali do que eu era capaz. Eu sempre falo que essas situações, quando acontecem, eu sempre penso, isso daqui é o momento que eu vou mostrar do que eu sou feito de verdade agora. Então, a gente pegava, entregava ali as marmitas, tudo. Aí, na época, a gente pegou, como eu pagava aluguel de casa, aluguel do salão, aluguel do restaurante, a gente pensou, vamos alugar uma casa maior, onde eu consiga fazer o o nosso restaurante, o salão na sala, a gente mora na casa e a gente consiga ali também continuar servindo as nossas marmitas. E aí foi o que aconteceu, a gente mudou pra essa casa maior, tudinho. Só que daí, como consequência, a gente acabou não tendo mais tanta visibilidade e os negócios começaram a ficar mais difíceis. A essa altura, a Valentina já tinha nascido, então a gente já tinha uma bebê em casa que precisava de fralda, que precisava de medicamento, que precisava de uma série de coisas. E a minha irmã não trabalhava na época ainda, só eu. O que acontece? Aí eu tive que me virar nos 30. Não tava tão bom de cabelo assim. As marmitas também não estavam mais fluindo. A gente já tinha até parado de vender a essa altura. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer agora, né? Porque eu preciso me sustentar, eu preciso trazer sustento pra dentro de casa.
Então foi quando, pra quem não sabe, né, em diversas regiões do Brasil tem nomes diferentes, né? A gente chama de chopp lá onde eu moro, mas tem gente que conhece como din-din, como sacolé, chup-chup, essas coisas, né? Então, e de várias regiões tem um nome diferente. Foi o que eu fiz. Lá a gente conhece como chopp. Então eu comecei a vender chopp e fazia umas empadas deliciosas, que, nossa, fez muito sucesso quando eu comecei a fazer essas empadas, né? Então eu pensei, eu preciso trazer o sustento pra casa. E aí foi quando eu comecei, né? Eu lembro muito bem desse dia que eu atendi uma cliente. Aí eu peguei ali R$ 100 dela. E desses R$ 100 eu investi, né? No material ali pra fazer as empadas e pra fazer os chopps. Peguei, preparei tudo, né? Eu mesmo, foi ali quem preparei tudo. Tive o apoio, né, da minha família, me ajudaram ali, porque pra fazer 100 chopps, então dá um pouco de trabalho. Então eu lembro que meus tios, meus primos, todo mundo ali me auxiliou. A gente pegou, eu fiz esses chopps, essas empadas. E, gente, eu falo assim que essa foi uma das maiores lições, assim, da minha vida. Porque até isso tudo acontecer, sabe? Sabe aquele pobre que tem o nariz empinado, que é metido a besta? Então eu era essa pessoa, né? Eu nunca tinha passado por uma situação assim. Então, né, eu acabava me achando. Eu sou bem sincero e falo que eu me achava um pouco. Eu era um pouco nariz em pé ali. E eu falo que essa foi uma das maiores lições da minha vida. Gente, vocês não estão entendendo. Eu sempre falo assim que a vida, ela ensina a gente, né? Ela bate, 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 bate na gente. Só que quando a gente não aprende a lição, ela vem e reforça a lição. Então eu acho que essa foi uma das maiores lições assim que a vida me ensinou, acerca de humildade, acerca de respeitar, de valorizar o próximo, de entender que de fato nós somos iguais e de ver o outro como igual e como semelhante, ter empatia pelo outro, né? Então eu peguei, fiz ali os chopps e as empadas. E fui pra rua vender. Hoje eu vejo que isso não é desonra nenhuma pra ninguém, sabe? Que isso não é motivo de vergonha nem de nada. Mas na época, aquilo assim mexeu muito com a questão do meu ego, da minha vaidade, da maneira como eu me enxergava. Porque eu me lembro benzinho que quando, tipo, sabe, eu peguei ali uma cuba de isopor, uma caixa de isopor, né, com os chopps dentro, e do outro lado, assim, eu tava segurando as empadas dentro de uma bacia. E aí eu saí pra vender na rua, foi naquele momento assim que eu percebi que, tipo, sabe, toda a minha vaidade, tudo aquilo tinha ido embora. Mas por outro lado, eu sentia orgulho de mim também, de saber que realmente eu não tava esperando nada de ninguém, que eu fui lá e que eu fiz a coisa acontecer. Então eu fui pra rua, eu vendi ali chopp, eu vendi empada, e eu fiquei muito feliz porque daquele dinheiro, eu conseguia comprar a fralda descartável da minha sobrinha, eu conseguia prover as coisas dentro de casa, né? Conseguia arcar ali com a questão do meu aluguel e coisa parecida. Mas a gente passou um período bem difícil também, porque o nosso aluguel era um pouco elevado demais, né? Então, o aluguel foi virando uma bola de neve. E aí, nisso que esse aluguel foi virando uma bola de neve, a dona da casa que a gente morava era muito compreensiva, gente. Ela me compreendeu um monte, mas chegou um momento que ela não aguentou mais, né? E aí, ela pegou e pediu a casa dela. E agora? Eu tenho uma irmã e eu tenho uma sobrinha e tem eu. Pra onde que a gente vai? Né? A gente não tinha mais... Não tinha casa, não tinha mais pra onde ir, porque a mulher pediu a casa dela. A gente pegou e pediu ali, né, pra minha mãe se a gente podia ficar na casa dela. A gente foi, ficou na casa da minha mãe, mas a casa da minha mãe já é super lotada, gente. A gente não ficou muito tempo lá. A gente ficou umas 2 semanas. E foi tempo suficiente pra mim voltar pra dentro de um salão. A gente tinha o desejo de voltar pra nossa antiga cidade, que era Macapá, que é a capital lá do estado do Amapá. A gente tinha vontade de voltar pra lá. Na época, eu voltei a trabalhar no salão com o meu ex. Eu fiquei trabalhando lá um pouco com ele. E aí foi que ele me abriu as portas de novo, né? E aí eu voltei a atender as minhas clientes mais uma vez a domicílio. As coisas começaram a fluir, a funcionar, né? Na época, o pai da minha sobrinha não pagava pensão. Gente, pensão alimentícia é uma coisa séria, tá? Vou até aproveitar esse momento aqui e falar. Então, você aí que tem um filho que não paga pensão alimentícia da cadeia. Então, foi o que aconteceu ali com o pai da minha sobrinha. Gente, ele não pagou pensão. Prenderam esse homem. Ele pagou 5 meses de pensão que estava atrasada. A gente juntou o dinheiro que eu já tinha com mais o dinheiro da pensão e a gente conseguiu voltar a morar na capital. E aí a gente alugou ali um lugar, uma casa. E realmente a gente começou a prosperar de novo. As coisas foram fluindo, foram funcionando. Eu consegui trazer mais clientes. Aí na sala da casa que a gente morava, eu consegui montar um espaço novamente e comecei a atender. Foi o período também em que a minha irmã começou a fazer faculdade,
Nossa, eu tenho muito orgulho dela, porque ela é a primeira que se formou da nossa família. Inclusive, é a única também, tá? Que conseguiu se formar. Ela é formada em pedagogia, né? Então, ela provou pra muita gente que mesmo quando se tem um filho pequeno, quando se tem um desejo, um objetivo, a gente consegue. Eu sempre incentivei muito, eu sempre dei muita força pra minha irmã. E eu acreditava muito no potencial dela. E aí, ela conseguiu, graças a Deus, se formar e acabou se formando ali. E aí foi nesse período todo que a gente trabalhando tudo, que a gente conseguiu comprar a nossa primeira casa. Aí a gente morou, né? Pra quem não sabe, eu acho que pra quem me assiste, que é de uma região onde tem, sabe o que se chama ponte, área de ressaca. E aí, pra quem não sabe, pra tentar ter mais ou menos uma noção, a área de ressaca é mais ou menos, sabe? Uma área meio que de favela, assim, sabe? Onde as pessoas vão, invadem e acabam construindo uma casa. É, digamos que uma área de invasão. É a área menos nobre de uma cidade. Então eu morava numa região dessa, sabe? Num palafita ali, onde embaixo passa água. A gente morou ali naquela casa durante mais ou menos uns 3 anos. Foi onde as coisas melhoraram muito pra gente, porque a gente não precisava mais pagar aluguel. E geralmente quem mora nessas regiões também, assim, não paga luz, não paga água, então realmente sobra um pouco mais de grana. Eu consegui fazer um número maior de clientes e tudo, e as coisas foram fluindo. E aí eu atendia a domicílio, quando eu atendia na minha cidade, né? Então, depois desse período, eu sempre fui cabeleireiro, gente. Então, tem mais de 11 anos que eu sou cabeleireiro. Então, eu comecei a receber muita indicação de cliente. E lá também o serviço na minha região é bem mais barato, né? Então, nossa, um trabalho meu lá custava em torno de 100, 150, R$ 200. Então, eu conseguia, né? Eu trabalhava um monte pra conseguir juntar algum dinheiro. E aí eu ia atender de mototáxi, eu atendia de ônibus, né? Tem lotação, que é tipo esses carros pirata que leva a gente pra lá. Então eu fazia, né, todo esse atendimento, todo esse trabalho, atendia a domicílio. Então, às vezes, eu saía de casa de manhã, voltava 2, 3 da manhã, porque eu realmente varava a madrugada trabalhando. Foi nesse período todo, depois que eu já tava ali nessa casa, que eu consegui, né, ter meu primeiro transporte. Eu tinha uma bis, meu Deus, ai meu Deus do céu, eu era muito realizado, muito feliz com aquela bis. E eu nem era nem habilitado, gente, eu fugia tanto. Ó, hoje eu entendo a importância de ser habilitado, né? E a gente sabe que isso acontece com muita gente que dirige, que não tem habilitação. Então, nossa, eu fugi muito de blitz. Meu Deus do céu, eu corria de blitz pra lá e pra cá, de polícia, me escondia. Era uma luta, vocês não estão entendendo. Mas eu gostava demais da minha bizinha e eu andava nela pra lá e pra cá, fazendo os meus atendimentos. Melhorou e otimizou muito meu tempo, porque eu consegui atender muito mais clientes. Porque depender de ônibus, vocês sabem, né? A gente espera um monte e demora e atrasa. Mas depois, quando eu comecei ali a atender de bis, eu consegui otimizar o meu tempo e atender muito mais clientes. E aí as coisas foram fluindo, eu fui muito feliz, de verdade, ali. Só que chegou um período que, tipo, aquilo ali me cansou. Eu acabei adoecendo, sabe? Porque eu tinha que correr pra lá, correr pra cá, e tinha as minhas questões. Eu tive crise de ansiedade, né? Meio que um pouco de depressão também, por conta de muita pressão em cima de mim. Eu me senti muito sobrecarregado. Porque eu trabalhava de domingo a domingo, então eu meio que não tinha vida, assim, pra fazer outras coisas. Então isso pesou muito pra mim. Chegou um momento assim que, tipo, eu falei, gente, eu não aguento mais. E aí eu comecei a fazer terapia e tudo. E foi ali na terapia, né, que eu senti esse desejo de mudar, de sair de cidade, de sair da minha zona de conforto. Porque eu percebi que dali eu não iria mais longe, sabe? Que, tipo, não teria como chegar mais em algum outro espaço ou conquistar. E às vezes a gente até consegue, mas é com uma dificuldade muito maior. Então eu senti esse desejo de mudar, eu não sabia pra onde eu ia. Então, pra quem eu acho que todo mundo sabe disso, né? Porque ali o povo do norte, do nordeste, eu falo da região no geral hoje. Estando aqui, eu entendo que muita gente do Brasil todo acaba migrando pra cá, porque realmente tem um número de oportunidade, de qualidade de vida muito melhor aqui. Então eu fui mais um desses que veio de lá do norte do Brasil morar em Santa Catarina, né? Na época que eu saí de lá, eu não sabia pra onde eu ia, gente. Eu só sei que eu comprei uma passagem, né? Eu nunca tinha saído do Amapá antes, essa foi a minha primeira vez. Eu nunca tinha viajado antes, nunca tinha embarcado em um avião. E aí eu peguei e comprei, né, a minha passagem. E isso foi dia. Eu viajei pra cá em abril, mais ou menos, eu acho ali no dia 5, acho que dia 5 de abril de 2021, eu acho. Eu mudei pra cá, pra Santa Catarina. Comprei a minha passagem ali.
e vim. Só que na época que eu vim, eu só sabia que eu tinha uma passagem e eu desembarquei em Floripa, né? Como lá é o aeroporto, em Florianópolis, então eu desembarquei lá e pensei: ah, vou chegar lá, vou procurar um lugar pra passar a primeira noite, né? E no dia seguinte eu saio pra procurar ali um salão ou alguma coisa pra trabalhar. Mas eu tinha aquela consciência de que se eu não encontrasse um salão pra trabalhar, né, como cabeleireiro, eu pensei: o que que eu vou fazer? Eu preciso me manter, eu preciso me sustentar aqui, então eu vou trabalhar numa loja, num supermercado, alguma coisa vai ter pra me fazer lá. Só que quando chegou lá, né, eu acho, não tenho certeza, Deus já tinha traçado ali toda uma trajetória pra mim. Então eu vim de lá, desci lá no aeroporto, uma cliente lá da minha cidade perguntou se eu já tinha chegado aqui, eu falei que sim. E aí perguntou se eu já tinha pra onde ir, eu falei que ainda não. Então ela pegou e me deu, né, o contato ali da comadre dela. Então eu atravessei, né, de Florianópolis lá pra Camboriú. Então passei a minha primeira noite lá. E aí tem um rapaz que tá montando um salão e que precisa de alguém pra trabalhar lá. Me passou o contato, tudo, então eu fui trabalhar no salão desse rapaz, né? Né? Que ele tomava conta do salão. Então, eu cheguei aqui em Itapema, que é onde eu moro atualmente, e fui trabalhar nesse primeiro salão. Só que, gente, vocês sabem, quando a gente muda de uma cidade para outra, é um recomeço, né? A gente sabe que a gente abriu mão de tudo aquilo que a gente tinha, e é natural que nesse processo a gente passa por dificuldades, a gente passa por aprendizado, a gente vai conhecendo a cultura, vai entendendo um pouco mais do outro espaço, da outra cidade, de como funciona o sistema aqui. Então eu cheguei, então eu passei por todo esse processo de adaptação, mas muito feliz pela mudança. Porque era meu sonho ver o mar, ver a praia. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi tudo isso, e eu moro, né, numa região litorânea, onde realmente é cercado de mar, de praia, eu fiquei muito feliz, muito grato por tudo isso. Então, eu sabia que eu queria ficar aqui, eu não queria mais ir embora daqui. Comecei a buscar um lugar pra ficar. Então, o primeiro lugar que eu morei quando eu cheguei aqui foi uma casa compartilhada ali, onde tinha mais ou menos, sei lá, 8, 10 pessoas. Eu não lembro bem ao certo o número, mas eram bastante gente. Então, eu compartilhei a casa com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida antes. Então, imagina, eu saí da minha casa, dali de onde eu morava, e vim morar com pessoas totalmente desconhecidas. Mas eu falo assim que foi muito importante esse primeiro contato que eu tive, porque foram pessoas que me acolheram. Então, eu não acabei me sentindo sozinho. Tanto que já se passaram quase 3 anos, eu ainda tenho contato com algumas pessoas, acabei criando esse vínculo e trazendo pra vida mesmo. Então foi muito importante pra mim isso de fazer, né, esse contato com essas pessoas. E sabe por que eu falo isso, gente? Porque daí quando a gente sai dali, realmente é um mundo de oportunidades aqui em Santa Catarina. Mas quando você não muda pra cá estruturado, quando você não tem condições financeiras, quando você não tem um lugar certo pra ficar, então é natural que você vá passar por esse processo. Então eu passei por isso, então eu tive que morar ali numa casa com 10 pessoas. Depois de um tempo, eu fui e mudei. Então, eu não conhecia esse tipo de moradia, eu vim conhecer aqui. Aqui é bem comum essa questão dos containers. Então, eu fui morar dentro de um container, gente, que realmente, eu saía do banheiro e já caía em cima da cama. Era um espaço muito pequeno. E era onde tinha um aluguel mais barato, um aluguel mais em conta mesmo. Então eu morei nesse lugar. Não era um lugar muito limpo, tá, gente? Não era aquela coisa, meu Deus, de luxo e coisa parecida. Eu até brinco que, nossa, às vezes eu tava dormindo, as baratas me mordiam, tá? É verdade. As baratas lá me mordiam de tanta barata que tinha nesse lugar. Mas foi um lugar, assim, em que, tipo, eu penso que foi preciso eu passar por esse processo todo pra entender, pra amadurecer, pra saber até mesmo até onde eu queria chegar, porque às vezes a gente quer chegar num lugar e quer que tudo esteja preparado, e quer que tudo esteja pronto de mão beijada. Mas eu acho que passar por esse processo todo faz com que tu valorize no momento em que tu chegar lá ou no momento em que tu tiver melhor. Então eu falo que, tipo, eu sou muito grato por eu ter passado por esse processo, por eu ter passado por essa casa. Realmente foi uma experiência meio que traumatizante, assim, mas que me fez viver, né? Porque aquilo que não mata a gente fortalece. Mas uma das outras coisas, assim, que eu quero frisar muito é a questão da ajuda das pessoas, gente. Porque eu não imaginei que eu seria tão ajudado e tão bem acolhido que nem eu fui quando eu cheguei aqui. Eu tive, sabe, essa sorte. Eu sempre falo que Deus, ele preparou, assim, as pessoas, ele preparou o local, ele preparou todo o ambiente, ele preparou tudo para que eu chegasse aqui, para que eu estivesse aqui.
Então, eu encontrei pessoas, assim, incríveis, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu não tinha um fluxo de clientes. Eu não tinha cliente, pra falar a verdade ainda, né? Eu fui fazer cliente, assim, depois de muito tempo. Então, ser autônomo, né? Ser empresário, trabalhar por conta, é aquela coisa. Você vai acordar desempregado todos os dias. Todos os dias é um desafio diferente. Então, eu não tinha, né, clientes ali. Então, eu meio que me manti com o dinheiro que eu trouxe de lá na época. E o que não era muito para a realidade daqui. Porque daí a gente sabe, né, que os aluguéis aqui são de valores um pouco mais elevados. Então, o que eu ganhava dentro de um salão era menos de R$ 1.000, gente. Menos de R$ 1.000. Sendo que eu morava dentro de um container onde eu pagava R$ 850. Faz a conta aí. Menos de R$ 1.000. 850 sobrava quanto? 150 pra pessoa comer. Quem que come 150 meses todo? Não come, né? Então foi natural. Eu passei um processo assim, bem dificultoso, sabe? Eu fui muito ajudado aqui. Então tinha dias ali que, tipo, a Luana, que trabalhava comigo, vinha lá e trazia um pouco de comida. Que a Verônica também me dava. Eu lembro que teve vezes de eu ligar assim, tipo, desesperado pra minha mãe. Dizendo, ai mãe, porque eu era acostumado a ter dinheiro aí e tudo, e aqui eu não posso comer uma coxinha. Gente, vocês fazem ideia do que é, tipo, não ter R$ 5 pra comprar uma coxinha. Então eu passei por esse processo. Então, quando eu tava dentro do salão ainda, então eu não tinha cliente. Então, mais uma vez, eu tive que me reinventar aqui. Então, eu ia pro salão durante um período e à tarde, depois das 4 ali, eu ia pro pastel, né? Tinha uma pastelaria aqui, que era o Pastel do Chaves, que é bem conhecido até. E daí eu era o Chaves dessa pastelaria. E eu nunca fui garçom na minha vida, gente. Meu Deus do céu, foi uma coisa assim, mais uma vez, que mexeu comigo. Porque lá vai eu me vestir de Chaves pra servir as pessoas. E aí eu não tinha o hábito de estar limpando casa, nem nada e coisa parecida. E aqui, gente, eu tinha que limpar o salão que eu trabalhava, né? Eu tinha que limpar a pastelaria na hora que chegava, na hora que ia, na hora que chegava, na hora que ia. Meu Deus do céu. Então, me tirou muito da minha zona de conforto. Então, realmente, foi um processo dificultoso. Então, passei por tudo isso, né? Fui ali garçom, mas eu botei na minha cabeça e eu foquei. Gente, eu não vim aqui pra ser garçom. Não tenho nada, né, contra, né, garçom. Então, é uma profissão muito digna. Mas eu pensei, eu tenho uma profissão. Eu sou cabeleireiro e eu vim aqui pra ser cabeleireiro. Então, eu vou ser cabeleireiro. Então, parei ali de ir, né? Me ajudou um monte, porque daí eu fazia um extra, sabe, gente? Nesse pastel. Eu sempre falo assim, que tipo, os R$ 60 que eu ganhava como diária realmente não é nada. Mas quando você soma esses R$ 60 numa semana inteira, é um dinheiro. Então eu pensava, nossa, eu tenho R$ 300 agora. Eu consigo já ter uma inteira do aluguel. Eu tenho um dinheiro pra comer. Então eu pensava num todo. Eu não pensava, entendeu? Ali só nos 60. Eu pensava num todo. Então é por isso que eu falo que tudo é aprendizado na nossa vida. Então, essa questão do gerenciar, do administrar ali valores e coisa parecida, foi o que também fez com que eu ficasse aqui, sabe? Não aceitar a situação de escassez, mas de entender que naquele momento a gente não tem tantos recursos, mas que a gente vai melhorar. Mas nisso tudo, gente, eu era muito grata. Eu acho que essa questão da gratidão, da fé, do estar feliz em estar aqui, porque com tudo isso acontecendo, eu tava mega feliz. Vocês não estão entendendo assim. Eu senti que eu tinha expandido. Eu falo que na minha cabeça eu tinha sentido que, sei lá, um gigante que tava adormecido tinha. Tava nascendo, sabe? Voltava à vida. Era dessa maneira como eu me sentia. Eu era muito feliz nesse período todo. E daí as coisas foram fluindo. Nesse primeiro salão que eu fiquei mais ou menos uns 2 meses. Depois eu fui trabalhar num outro salão, né? Onde eu tive um contato muito incrível com noivas, que eu nunca tinha visto uma noiva de perto. Foi um período também de aprendizado pra mim, onde eu vivi outras experiências. Eu ter convivido com muitos profissionais aqui, né? Passado por salões, me serviu também pra aprender muito. Porque lá no meu estado eu não tinha feito nenhum curso de cabeleireiro. Então, tudo que eu aprendi foi realmente na prática, ali sozinho, ou então pesquisando no YouTube. Mas aqui eu tive a oportunidade de estar, né, com outros profissionais. Então, eu acabei aprendendo muito, pegando muito do jeito deles, aprendendo técnicas novas. E aí foi muito importante pra mim, né, essa passada ali. Inclusive, eu sou muito grato, sabe, a todos os profissionais, a todos os donos de salão que me abriram as portas quando eu cheguei aqui em Itapema. Isso foi fundamental pra mim, me ajudou muito. Mas esse processo todo, eu finalmente cheguei num salão onde eu fiquei ali mais ou menos uns 2 anos, né? Fiquei nesse espaço uns 2 anos.
E o salão também meio que tava começando do zero, esse salão, quando eu mudei. Porque todos os salões que eu fui já tinham cabeleireiros, e esses cabeleireiros já tinham as suas clientes. Então, as clientes que iam lá, elas iam por conta, né, desses profissionais. Elas não iam por conta de mim, elas iam por conta dos profissionais. E, como consequência, eu acabava atendendo uma ou outra, mas não eram as minhas clientes. Então, quando eu fui para um salão que praticamente estava começando do zero, foi quando eu tive a oportunidade de realmente mostrar o meu serviço. Então, quem ia ali naquele salão ia por conta do profissional que estava ali, que no caso era eu agora nesse momento. Então, eu passava às vezes uma semana inteira sentada no sofá sem atender cliente nenhuma. Sem atender cliente nenhuma. E aí eu precisava, né, pagar aluguel, tudo. Ainda bem que a essa altura do campeonato a minha irmã já tinha mudado pra cá. Depois de 8 meses eu estando aqui, a minha irmã veio com a minha sobrinha. E daí ela arrumou um emprego, então ficou mais fácil da gente dividir o aluguel. E aí eu fiquei ali nesse salão, tentando, né, captar clientes. Eu postava coisa, eu fazia promoção, eu fazia um monte de coisa. Ficava ali no meu Instagram postando coisa, chamando de cliente e tudo. E as coisas começaram a fluir devagar, bem devagar, assim, sabe? Depois de, sei lá, quase 4 meses dentro do salão, foi quando a coisa começou a melhorar. Vi uma cliente ou outra, eu já ganhava um pouco mais de R$ 1.000 por mês, né? Então, as coisas começaram a fluir. Aí, nesse período, essa dona do primeiro salão, né, pegou e vendeu o salão, né, pra uma outra proprietária. E daí foi que eu fiquei ali no salão com a outra proprietária, que no caso é a doutora Luana, tá? Eu sou imensamente grata à doutora Luana, ao doutor Jorge, que realmente deram vida ali à JL Clinic. Eu posso falar da JL Clinic assim, porque realmente foi uma escola pra mim, foi onde eu amadureci bastante, onde eu vi coisas, sabe? Foi tão incrível pra mim passar ali pela clínica. Inclusive, a JL Clinic hoje tá lá no Rio Grande do Sul. A doutora continua dando continuidade num trabalho incrível lá. Doutor Jorge também, que é nutrólogo. Doutora é biomédica, também trabalha com toda essa parte de cabelo. Então, eles são pessoas excepcionais, incríveis, assim, que agregaram muito na minha vida. E aí, a gente passou ali mais ou menos um período de 1 ano. As clientes vieram, eu consegui fazer a minha clientela, eu consegui ganhar um pouco mais de dinheiro. E eu fiquei muito feliz com tudo isso. Então, eu falo deles dessa maneira porque, gente, foi quem realmente, assim, eu digo que me deu uma oportunidade, uma chance. Foram instrumentos de Deus de verdade na minha vida. Porque depois de 1 ano, a doutora resolveu, né, retornar ao Rio Grande do Sul, onde ela levou a clínica pra lá. E o salão acabou se desfazendo. A gente acabou ficando, né, ali sem a JL Clinic. E ela me deu a oportunidade de dar continuidade ali no trabalho. Ela me ofereceu a sala, mostrou os meus ganhos e disse: olha, hoje, basicamente, era tu quem pagava os custos daqui, tudo. Então, isso me encorajou, me incentivou. Eu pensei, nossa, o que eu ganhava já pagava aqui, né? Então, eu vou dar continuidade nesse trabalho porque eu dou conta. Então, realmente, eu lembro que ela vendeu pra mim uma cadeira, um lavatório, um espelho, umas coisinhas só pra me continuar o meu trabalho ali. E aí eu fiquei mais 2 meses ali naquele espaço, né? Organizei tudo, consegui ali juntar um dinheiro nesse período que eu fiquei, porque daí eu não precisava mais pagar comissão pra ninguém. E aí foi o período que, né, surgiu. Foi um período, assim, de muitas oportunidades. Eu falo que essa mudança de vida foi um 360, assim. Eu falo que o Patrick de Milhões realmente nasceu aqui e nasceu pra fazer a diferença, pra mudar. Eu me enxergo como uma pessoa diferente, eu me vejo como uma pessoa diferente. Eu passei a me posicionar, eu passei a me ver, a me enxergar de uma outra maneira. Eu não sou mais aquele menino ingênuo que veio lá do norte do Brasil pra cá. Eu vim mesmo com sangue nos olhos e entendi que eu tava aqui pra vencer. Eu sempre falo que eu não quero aquilo que é do outro, eu quero aquilo que é meu, e tudo aquilo que é meu vai vir até mim, né? Então Deus tem feito isso na minha vida. Ele tem feito eu prosperar de uma maneira tremenda aqui dessa cidade. Foi então que, passado ali 2 meses, né, depois que a doutora retornou, que nasceu o Estúdio Patrick de Milhões, né? Eu já falei em outras oportunidades aqui, mas realmente é um sonho realizado, assim, pra mim. Tava longe, assim, daquilo que eu tinha pensado, porque realmente sair, né, de um outro estado, começar pra cá do zero e chegar aqui em menos de 3 anos, sabe? Ter um espaço chamado Estúdio Patrick de Milhões, sabe? Ter a minha foto ali na frente, ter meu nome estampado ali, realmente é um motivo de muito orgulho pra mim. E isso mostra realmente que eu tô no caminho e na direção certa. Então, eu consegui ali montar esse estúdio, né? Pra mim, foi a realização de um sonho.
Eu me senti muito, muito, muito realizado. Eu falo que eu sou muito grato às minhas clientes, sabe? Porque elas acreditaram no meu potencial. Elas foram... Eu sempre digo que, tipo, eu cheguei aqui, né? Por causa de Deus, claro. Mas principalmente por causa das clientes que acreditaram, que confiaram, que gostam do meu trabalho e que seguem comigo. Porque a gente sabe que se eu não tivesse essas clientes, não teria como, né? Eu pagar ou eu bancar todas essas coisas. Então, as minhas clientes realmente são pessoas extraordinárias. Eu sou muito grato a todas vocês. Muito obrigado mesmo. Então, montei ali o estúdio. Tem mais ou menos 4 meses que tá funcionando. Mas realmente tem sido um sucesso, sabe? Eu tenho visto, assim, sei lá, a abundância de Deus na minha vida. Porque depois que a gente mudou pra lá, além das clientes que eu levei, outras clientes já vieram. Eu tive muito medo da questão da minha nova localização, do meu novo espaço. Porque a gente sabe que toda mudança a gente acaba perdendo. Mas pelo contrário, gente. Foi assim uma coisa que aconteceu realmente para mostrar que eu podia muito mais, que eu podia ir mais longe. Então, estar dentro do meu estúdio hoje, para mim, assim, é uma alegria muito grande, sabe? Eu sou imensamente grato, a Deus, às minhas clientes, por estar ali dentro e fazer, sabe, esse serviço. E a gente sabe que a gente não para. Então, hoje eu entendo que eu tenho muito mais responsabilidade, porque antes eu tinha, né? Ali eu era funcionário de alguém. Então, aquela pessoa pagava aluguel, aquela pessoa pagava luz, pagava água, pagava todas as despesas. A minha preocupação era ir lá e trabalhar. Hoje não, realmente. Eu entro ali dentro do estúdio, eu não tenho hora pra sair, mas eu falo que é um espaço tão aconchegante, sabe? Eu me sinto tão bem, tão feliz. Eu olho pra cada móvel que tem ali dentro. Eu olho pra tudo que tem ali dentro e pensar, nossa, tudo isso agora é meu. Tudo isso, sabe, me pertence. Saber que os meus esforços, que as minhas sementes que eu plantei lá atrás, da minha perseverança, da minha determinação, do meu foco, da minha fé, da minha gratidão, me resultaram, sabe, em tudo isso, nesse trabalho. Eu vejo o estúdio ali, eu até falo que é o meu bebê, como realmente uma criança, porque eu gerei tudo isso, sabe? Quando eu vibrava ali pro universo energias positivas, quando eu agradecia, mesmo que, tipo, uma outra pessoa de fora que reclamona, que não consegue ver nada, ia reclamar de todos esses processos que eu passei. Mas eu falo que eu fui imensamente grato a todos esses processos que eu passei, assim, porque eles fizeram com que eu chegasse aonde eu cheguei. Então, eu valorizo o espaço que eu tenho hoje, eu valorizo as clientes que eu tenho hoje, a casa em que eu moro atualmente. É claro que ainda é uma casa alugada, mas no futuro, se Deus quiser, né? Eu também vou morar num desses apartamentões que tem aqui, porque realmente aqui é um mundo de possibilidades. Então, eu falo que eu sou muito grato por tudo isso, sabe? De estar ali, de ter compartilhado uma casa com quase 10 pessoas, de ter morado dentro de um container, ter passado por outro. Hoje a gente mora dentro de um espaço onde eu sempre falo, gente, que eu vim daí do Amapá com, né, do meu estado do Amapá, só com uma mala e uma passagem na mão. Então eu não tinha absolutamente nada. Então a gente mora dentro de uma casa hoje, onde realmente, eu sei que às vezes sou assim, ai, mas é só uma geladeira, mas é só um fogão, ou é só uma cama. Gente, mas foram coisas que a gente conseguiu conquistar estando aqui, sabe? E pra quem tá aqui, sabe o quanto é difícil a gente conseguir todas essas coisas. Então, tudo que tem dentro dali da nossa casa hoje é nosso. Então, saber que, tipo, eu recomecei a minha vida, em que menos de 3 anos tudo isso aconteceu, assim. Eu penso que só dá pra dizer que realmente eu tô na direção certa e de que era propósito de Deus estar aqui. Porque a gente sabe que quando é de Deus, realmente as coisas elas fluem, as coisas elas acontecem e a gente consegue e vai e acontece. Então, muitas coisas aconteceram, sabe, na minha vida. 2024, assim, foi um ano de conquistas pra mim. E sabe por que eu falo tudo isso, gente? Não é pra me engrandecer ou pra me vangloriar ou coisa parecida, mas pra dizer que os processos, eles fazem parte da nossa vida, sabe? Que às vezes parece que é difícil ou que a gente não vai conseguir ou que a gente não vai chegar. Mas quando a gente mantém o foco, quando a gente tem fé, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, porque é importante que a gente saiba onde a gente quer chegar. Porque às vezes a gente vive por viver, gente, e não tem como. A gente precisa ter foco, a gente precisa ter metas, a gente precisa ter planos. É claro que a gente precisa confiar em Deus e entender que, tipo, a gente pensa assim, ai, nossa, Deus vai criar pra gente, ainda não, Deus já criou. Então ele só quer que a gente trilhe, né, ali, que a gente vai, que a gente conquiste. Então, eu ter passado por todas essas coisas, 2024, assim, realmente foi um ano de abundância na minha vida, né? Eu me sinto muito realizado. Foi um ano em que eu consegui fazer minha carteira de habilitação. Nossa, isso daí é um sonho. Vocês não fazem ideia do quanto é importante isso pra gente que vem ali da minha região. Então, eu chegar aqui e conseguir fazer uma habilitação. Gente,
que nem eu compartilhei com vocês, eu andava sem habilitação e aí corria das blitz e coisa parecida. E eu tinha só uma bis. Então, o ano passado também eu consegui comprar o meu primeiro carro. Então, ter um salão, ter um carro, tirar habilitação. Então, nossa, gente, vocês não fazem ideia do quanto isso é bom pra mim, sabe? Do quanto isso me faz bem. Porque antes de chegar no salão, eu tinha que caminhar da onde eu morava até o salão todos os dias, 40 minutos, 1 hora. Porque eu não tinha uma bicicleta pra andar. Então, passar por tudo isso, sabe? Mostra, assim, que realmente a gente precisa ter garra, que a gente precisa ter determinação e de que a gente vai chegar lá. E de que a gente vai conseguir conquistar todas essas coisas. Então, eu sempre falo assim, que, tipo, a gratidão, a fé, o foco fazem a gente ir muito mais longe. Então, quando a gente tem um desejo, quando a gente tem um sonho, uma vontade, a gente precisa buscar isso, sabe? A gente precisa correr atrás disso. Eu sempre falo que eu nunca deixei, gente, sabe? Porque eu passei, né? Claro que, ó, vocês veem aqui, meu tom de pele. Então, eu sou uma pessoa, né, negra. Sou pobre, de origem humilde. E, gente, ainda sou gay ainda, então a gente sabe que é difícil pra muita gente. Mas quando a gente tem esses 3 fatores que às vezes acabam limitando, e eu não deixei nada disso me parar. Porque realmente eu sofri discriminação por conta do meu tom de pele, sofri discriminação pelas minhas origens, sofri muito preconceito por conta da minha orientação sexual, inclusive passo ainda até hoje. Então eu não deixei com que nada disso me limitasse, porque eu sabia do meu potencial, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia o que eu queria para minha vida, e eu não deixei com que os fatores externos, com que as condições adversas me parassem. Então, muitas das vezes a gente assume esse papel de vítima, de coitado, de eu não consigo, de eu não vou, porque é difícil por isso, difícil por aquilo outro, e eu não tenho condições. Gente, eu tinha 0 recursos. Eu não tinha condições nenhuma. Mas eu tinha desejo, eu tinha fé, eu sabia que eu ia chegar lá, eu sentia isso dentro de mim, sabe? Porque eu pensei, gente, eu vim plantando isso, eu já é um desejo que eu venho carregando muito tempo. Então eu sempre me imaginei vivendo uma vida maior, uma vida extraordinária, uma vida melhor. Eu sou imensamente grato, sabe? Pelo meu estado, pelas minhas origens, pela minha criação, pelos meus pais, por tudo que eles me fizeram, por tudo que eles me deram. Eu aprendi muito com tudo isso. Eu digo que isso é a minha base, foi isso que formou o meu caráter. Mas eu entendia que eu queria muito mais do que aquilo e que eu podia muito mais do que aquilo. Então foi o que eu fiz. Eu juntei todas essas coisas ali que podiam ter me matado, todas essas situações. E eu pensei, não, eu sou mais do que isso. Eu consigo chegar e eu posso chegar. Então eu juntei ali realmente, né, aquela coisa do juntar todas as pedrinhas e ali e fazer as nossas escadas, né? Então eu fiz isso, eu fui subindo degrau, degrau. É claro que eu ainda tô muito longe de chegar onde eu quero chegar, onde eu desejo chegar. Mas eu também, se a gente for olhar para minha trajetória, da onde eu vim e onde eu cheguei até agora, então eu já sou muito grato e muito feliz por tudo isso. É claro que 2025 tá só começando. Eu ainda tenho uma série de metas e projetos e coisas para realizar esse ano, mas estar aqui falando com vocês um pouco da minha trajetória, de tudo que eu já passei para chegar até aqui, inclusive estar aqui sentado agora falando com vocês, foi uma das minhas metas, porque eu queria, né, ser convidado para um podcast justamente porque eu queria falar isso. Eu senti esse desejo de compartilhar a minha história com as outras pessoas, mais uma vez, que nem eu falei, não para me achar nem nada, mas para incentivar, para encorajar, para mostrar que é possível, sabe? Que quando a gente realmente se esforça, quando a gente trabalha duro, quando a gente arregaça as mangas, a gente consegue chegar lá. Então eu tinha esse desejo de vir aqui, de ser convidado para um podcast, né? Então, gente, olhar, ver o meu nome aqui nessa TV, Patrick de Milhões, sabe? Ter um podcast apresentado por mim. Então, tudo isso é a realização de um sonho. Imagina o menino que veio lá do estado do Amapá e chegou aqui e hoje tá aqui falando com vocês, conseguiu ter um espaço, conseguiu criar o seu nome, porque eu sempre falo que é difícil pra gente que é profissional da beleza, não é só fazer o nosso trabalho, a gente vive num mercado extremamente competitivo. Então aqui nessa região existe baita profissionais que já estão aqui na região há muito tempo, sabe? Que são excelentes, que têm espaços incríveis, que já criaram um nome. Então tu também conseguir criar um nome ali, tu também, de alguma forma, conseguir te destacar. O Patrick de Milhões me fez isso, sabe? O Patrick de Milhões me trouxe isso. Eu chegar aqui numa cidade onde eu não conhecia absolutamente ninguém,
E passar na rua e tem gente que me cumprimenta, tem gente dizer que já ouviu falar de mim, ou tem gente que vai na porta do meu estúdio e diz: ah, era meu sonho te conhecer. Então vocês fazem ideia do que Deus faz na nossa vida, de como que as coisas funcionam, como que quando a gente planta boas sementes, de quando realmente a gente se dedica, de que a gente quer plantar o bem, de que a gente não ultrapassa, de que a gente não engana, de que a gente não passa a perna nas pessoas. Então o resultado é esse, gente. A gente consegue ali realmente plantar, fazer uma base sólida, né? Porque daí às vezes a gente acaba criando coisas ali de aparência, de ilusão. Então a gente sabe que quando o vento vem, essa casa cai. Mas quando a gente realmente constrói a nossa casa, né? A nossa vida ali numa base sólida, então a tendência é que realmente, ainda que venham os ventos fortes, a gente consegue permanecer ali em pé. Então eu construí assim relações incríveis aqui. Eu consegui ganhar a admiração de pessoas, mas porque eu carrego comigo a minha essência, sabe? Eu falo que eu realmente me tornei uma outra pessoa, me posicionei, mas eu ainda carrego muito de todo o aprendizado que eu trouxe. Eu não vivo realmente no passado mais. Eu não olho mais para trás. Mas eu sei que tudo aquilo que eu passei foi um fator que contribuiu para que eu estivesse aqui onde eu estou hoje. E eu sou muito feliz por isso, por estar aqui. Eu sempre digo que se ninguém me admira, que se ninguém tem orgulho de mim, ou se ninguém não tem nada, mas eu tenho. Porque daí eu sei todos os processos que eu passei para chegar aqui. Eu sei por todas as lutas que eu tive que passar, os leões que eu tive que matar todos os dias, que eu ainda tenho, né, que matar, porque a gente sabe que é um leão e a gente sabe que é dificuldades diariamente, mas quando a gente tem fé, quando a gente tem foco, quando a gente é grato, as coisas elas fluem e elas vão e elas caminham. E eu sei que eu ainda tenho, né, uma longa jornada ainda pela frente, mas hoje eu sou muito feliz e muito grato por estar aqui, por estar compartilhando isso com vocês, por falar um pouco da minha trajetória de uma maneira bem resumida, né, gente, de tudo que eu passei. Mas eu falo que isso foi extremamente importante pra mim. E eu faço, e eu estou gravando esse programa hoje aqui, primeiro para compartilhar isso, mas também como uma forma de registro. Eu pensei, vou deixar registrado um pouco, né, de tudo que eu já passei, para quando a gente chegar lá, eu ouço muito aquela frase do tô vivendo hoje o que um dia foi uma oração, né? Então, quando tudo aquilo que eu planejo, tudo aquilo que eu sonho, eu conseguir alcançar, que eu conseguir chegar lá, eu vou olhar para esse vídeo aqui e vou lembrar, sabe, desse começo, dessa trajetória, desse caminho que eu comecei a trilhar. Então, que você que me acompanhou hoje, que chegou até aqui o final, que conseguiu me ouvir, entendeu? Que tudo isso que eu falei aqui, de uma certa forma, sirva para te encorajar, que sirva para te inspirar, sabe? Eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, longe, eu tô muito longe disso, eu tenho muitas falhas também, mas tem uma coisa, assim, que eu sempre falo, sabe? Não desista dos seus sonhos, sabe? Não deixa com que a tua realidade ali, com que o teu hoje, defina como que vai ser o teu futuro. Não deixa com que isso aconteça, porque eu podia ter sido também, sabe? Mais uma vítima da sociedade, mais uma pessoa que comprou o papel de que eu não vou conseguir, mas não, gente, eu fui muito além. Eu quis superar as limitações, eu quis vencer os obstáculos, as adversidades. E eu acreditava muito nisso, sabe? Eu acreditava em mim. Então é importante que a gente acredite na gente, que a gente acredite no nosso potencial. Quantas pessoas disseram que eu não chegaria lá? Quando eu fui vender chopp na rua, quando eu fui vender a minha empadinha na rua, tinha gente, olha como ele tá lá, tá vendo? Se achava. E agora? E quando eu cheguei aqui também, quantas pessoas duvidaram do meu potencial, gente? Um monte de gente. Eu tinha dias que eu voltava pra casa chorando, porque tinha profissionais que realmente diziam que eu não sabia lavar um cabelo, que eu não sabia escovar um cabelo. Então eu tive que realmente aprender tudo do zero de novo. Porque às vezes as pessoas, elas, tipo, não querem que tu chegue lá, elas querem que tu pare. Mas eu não deixei com que isso acontecesse. Eu pensei, nossa, eu já cheguei tão longe e eu não vou parar. E eu não vou parar. Então eu focava, sabe, em mim, eu focava naquilo que eu queria, eu preferia ouvir aquela coisa que as pessoas falavam e eu tomava as críticas como algo construtivo. Então tá bom, eu não sei lavar um cabelo, pois eu vou aprender a lavar um cabelo agora. Então, quem passa pelo meu salão é uma das coisas que eu mais escuto. Nossa, que lavagem boa. Nossa, que mão boa. Porque eu peguei aquilo que podia ter me matado e eu usei como uma ferramenta a meu favor. Ai, tu não sabe escovar um cabelo. Gente, eu consigo escovar um cabelo hoje ali em menos de 30 minutos e as minhas clientes amam a minha escova. Mas eu ouvi muito aqui que eu não sabia escovar um cabelo.
Então, sabe, pega todas essas críticas e trabalhe em cima disso, sabe? Não pelos outros, não pra calar a boca de ninguém, mas pra se superar, pra ser melhor. Então eu fiz tudo isso para que eu fosse melhor, mas melhor por mim, não para mim ser melhor do que ninguém, para me mostrar que ninguém, mas para mostrar o meu potencial, para mostrar que eu posso ir além, que a gente pode ir além. Então você que tá aí me assistindo, que tá aí do outro lado, que tá me acompanhando, então já sabe. Aquele projeto que tá lá esquecido no fundo do baú, aquele sonho que você esqueceu e que achou que talvez não pudesse se realizar, ou então, tipo, eu sou sem motivação, eu tô sem foco, porque isso, aquilo, outro. Gente, as circunstâncias. Somos nós quem criamos as oportunidades. Somos nós quem criamos o nosso futuro. Então, tenha fé, tenha foco, se esforce, se levante da cama, do sofá. O primeiro passo a gente precisa dar. Então, eu precisei realmente comprar essa passagem e vir dali pra cá. Então, tudo isso que eu tenho vivenciado hoje é fruto da minha coragem, da minha iniciativa. Porque se eu não tivesse, né, dado esse primeiro passo, talvez eu ainda estivesse andando na minha bizinha pra lá e pra cá, na chuva e no sol. Mas hoje eu tô bem aqui. E eu tô muito feliz e muito agradecido. Quero agradecer você aí também, que ficou me acompanhando aqui e que já acompanha, né, esse nosso canal incrível, que já acompanhou diversas histórias e que hoje ouviu a minha. Esse é só um resumo, assim, de quem é Patrick de Milhões. E eu sou muito, muito, muito grato a vocês que me acompanham. E você que ainda não é inscrito, né, no meu canal, então já sabe, se inscreve no canal, compartilha o link aí, aqui do Patrick de Milhões, contando a história dele, com alguém que precisa ouvir, com alguém que você acredita que precisa de coragem, que precisa se encorajar, ou que tá um pouco pra baixo e que precisa dar aquela melhorada, gente. Então, é isso. A minha mensagem de hoje é essa. Tenha foco, tenha determinação, caminhe, siga sua direção. Não pare, sabe? Faça aquela dinâmica do sapinho surdo, sabe? Que correu, correu, correu e ganhou ali a corrida. E qual foi o teu segredo? Ele era surdo. Então tape os ouvidos para aqueles que dizem que não vão conseguir. Você é muito capaz e você chega lá. Eu sou o Patrick de Milhões e esse foi o Version of Million de hoje.